O conflito entre Israel e Palestina tem como ponto de partida no século XIX, quando foi criado o movimento sionista. O sionismo foi um movimento nacionalista judaico criado na Europa com o objetivo da criação do Estado judaico. Em 1890, o sionismo veio a partir de um livro que foi escrito por um jornalista judeu húngaro que começou a defender a criação do Estado judaico na Palestina. A escolha do local se deu pelo fato de que a Palestina era o lugar onde os judeus se residiam na antiguidade. Depois disso, a Organização Sionista Mundial começou a comprar terras na Palestina para serem habitadas por judeus. Essa migração dos judeus está extremamente ligada com o antissemismo que começou na Europa naquele século. A Guerra dos 6 Dias é um dos momentos mais marcantes da disputa entre Israel e Palestina, que influencia até hoje as relações desses países. Ela durou de 5 a 10 de junho de 1967 e por isso foi chamada de Guerra Relâmpago. Resultou na vitória de Israel, que ocupou várias áreas palestinas, incluindo Jerusalém Oriental, a faixa de Gaza e Cisjordânia. E também teve a criação de assentamentos judaicos em território palestino e o deslocamento forçado dos palestinos. Como consequência dos conflitos entre Israel e Palestina estão as inúmeras mortes e feridos, com episódios frequentes de violência. والله ما عاد بعرف ايش صار. والله ما عاد بعرف كلهم قرايبنا في الدور في عائلات هنا كل الدار فيها 1000 واحد هنا في المنطقة كلهم استشهدوا. Os israelenses também foram vítimas de sequestro pelo grupo palestino extremista Hamas. O Hamas também sequestrou jovens que participavam de uma festa de música eletrônica na mesma região. Pelo menos 260 foram mortos quando tentavam escapar. Em 2011, o grupo conseguiu a libertação de 1.000 palestinos presos em troca de um soldado que mantinha em seu poder havia 5 anos. Agora, com tantos reféns em suas mãos, o Hamas vai forçar a libertação de todos os 4.500 prisioneiros palestinos mantidos em Israel. No início da noite, o grupo anunciou que vai executar reféns se Israel continuar bombardeando casas palestinas sem aviso prévio. O Hamas prometeu gravar e publicar as execuções. Por conta dos recorrentes conflitos, criar laços diplomáticos com outros países se torna uma tarefa difícil. Após o som das explosões, o das ambulâncias, do caos, da revolta de quem perdeu um dos seus, de um lado e do outro. Os países envolvidos nessa guerra são Israel e Palestina. A gente tem também o Irã, que está ajudando financeiramente a Palestina. Temos também a Rússia, a China, o Líbano, o Egito, que faz fronteira com a faixa de Gaza e Israel. Temos também os Estados Unidos e o Catar. E com milhares de mortos e feridos na guerra, os principais nomes envolvidos saíram quase ilesos. E para entender um pouco mais, a gente tem que ver um pouco dos lados. Os israelenses, que são cidadãos do Estado de Israel, que foi criado no fim da década de 40, os palestinos, que são um povo etnicamente árabe de maioria muçulmana, que habitava a região entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, e o Hamas, que é um grupo extremista armado, que é uma das principais organizações islâmicas nos territórios palestinos, e eles controlam a faixa de Gaza desde 2007. Entre os principais nomes do Hamas estão o Mohammed Deif, que ele criou um grupo separado do Hamas com o objetivo de capturar soldados israelenses. Também foi responsável por construir túneis por onde os combatentes do Hamas se infiltraram em Israel a partir de Gaza, e também promoveu estratégias de lançar um maior número de foguetes contra o território israelense nos ataques de 2023. Outro grande nome é o Yahya, que foi considerado líder do Hamas e chefe do gabinete político do grupo. Fundou o Serviço de Segurança Interno, que evoluiu ali para rastrear serviços de inteligência e segurança israelenses. E o Abdullah, que estudou engenharia eletrônica e aprendeu a fabricar explosivos.
Então ele criou uma fábrica especial para produção militar e um armazém, e ele foi preso por acaso em 2003 pelas forças especiais israelenses e foi interrogado durante 3 meses consecutivos. Ele foi condenado a 67 penas de prisão perpétua, então foram mais de 5.200 anos de prisão. E mais tarde ele escreveu um livro chamado O Príncipe das Sombras, em que ele contava detalhes da própria vida e como que contrabandeou explosivos. Do lado de Israel, a gente tem o primeiro-ministro Benjamin contra algumas propostas do Acordo de Oslo, que foi criada aí a Autoridade Nacional Palestina, e dizia que os palestinos eram quem deviam procurar Israel se quisessem um acordo de paz duradouro. Também tem o Isaac, que é o presidente de Israel, e ele acredita que a ideia de 2 estados, como proposto pela Organização das Nações Unidas nesse Acordo de Oslo em 1993, pode ser a solução para o conflito entre o país e a Palestina. E por fim, no lado da Palestina, tem o presidente da Autoridade Nacional Palestina, desde 2005, e ele é um dos fundadores do grupo Fatah. Ele é palestino, ele foi refugiado e morou com a família na Síria. Ele apoiou a decisão de outro fundador do Fatah em integrar a Organização para a Libertação da Palestina, o OLP, que se considera a única representante legítima do povo palestino. Também tem o Yasser, que foi contrário à independência de Israel em 1948, e ele é outro criador do Fatah, que foi uma organização paramilitar que queria a substituição de Israel por um Estado palestino. Causas para o início da guerra. Como o conflito começou? Ele começou na tentativa de criação de um Estado judeu. Na época, existiam 3 territórios para a criação de Estado judeu: na Argentina, na Uganda e na Birobidzana. Entretanto, havia partidários para a criação de um Estado de onde se situa o reino histórico de Israel, conhecido como Palestina. Porém, esta área não estava vazia e não era considerada sagrada apenas pelos judeus, mas também por muçulmanos e cristãos. Este território, na época, era do Império Otomano. Embora lá já existisse uma pequena comunidade judaica, grande parte era árabe. Neste mesmo período, ocorreu a Primeira Guerra Mundial. O Império Otomano foi derrotado e o território foi dividido entre as potências europeias que venceram. Assim, os britânicos passaram a controlar a região da Palestina. No dia 2 de novembro de 1917, a Inglaterra realizou a Declaração de Balfour, uma carta onde permitia que parte do território da Palestina fosse dividido, criando um lar nacional para o povo judeu. Contudo, nada deve ser feito que possa prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judias na Palestina. Tempo depois, após o final da Segunda Guerra Mundial, a quantidade de judeus na Palestina somavam cerca de 600 mil pessoas, aproximadamente metade da população árabe que naquele momento vivia na Palestina. Logo, a tensão entre as duas comunidades aumentaram. Para resolver a situação, em 1947, a ONU criou um plano que consistia na criação de 2 estados independentes, um árabe e um judeu, enquanto Jerusalém teria um regime especial. Os judeus que estavam na região aceitaram a oferta, mas os palestinos não estavam dispostos a dividir o território. O plano da ONU foi aprovado, mas nunca aplicado, o que resultou em diversas desavenças. No dia 14 de maio de 1948, 2 coisas ocorreram. Ocorreu o fim do mandato britânico na Palestina. O governo falou que concordava com a ONU, mas não iria aplicar o plano, se retirando do território. Foi nesse dia que o líder judeu proclamou o estabelecimento do Estado de Israel. No dia seguinte, 5 países árabes invadiram um novo Estado judeu. Primeiro conflito entre árabes e israelenses. Após 1 ano de guerra, Israel vence a guerra e expande seu território. Aqui a gente tem um mapa antes dessa guerra e depois, onde se demonstra a crescente mudança do território de Israel. Guerra dos 6 Dias. Em junho de 1967, Israel ocupa todo o território da Palestina e do Egito. E aqui nós temos uma imagem de como fica o território de Israel. Tempo depois ocorre a Guerra de Yom Kippur, que durou 20 dias
onde o Egito e a Síria lutaram contra Israel. Não resultou em nenhuma conquista. Entretanto, tempo depois, o Egito assina um tratado de paz em 1978 com Israel e recupera o seu território, mas ele renuncia à faixa de Gaza. Assim, até os dias de hoje, a faixa de Gaza e Cisjordânia estão em parte sob o controle de Israel e do Hamas. Contudo, até os dias atuais, existem diversos conflitos religiosos e questões territoriais sobre a Palestina.